Esta é a noite decisiva. Daqui a poucas horas, o 13A Telis, o misterioso visitante interestelar com brilho esmeralda que tem mantido os astrônomos em claro durante meses, vai passar rente a Marte. O que se passar nas próximas horas vai alterar para sempre a forma como discutimos cometas, objetos vindos de fora do sistema solar e, quem sabe, até o nosso papel no universo. Não se trata de um ensaio. É o instante em que os dados confirmam ou desmentem uma série de suspeitas inquietantes ou nos obrigam a regressar à narrativa reconfortante de pedras e gelo. Para quem acompanhou a saga desde a descoberta até agora, os pormenores já são de si perturbadores. O 13ATLS não foi detetado como a maioria dos cometas. Nada de sinalizações discretas, seguidas de trajetórias previsíveis. Desde o início, exibiu pulsações de brilho, subidas e descidas abruptas que vão muito além do aquecimento solar normal. O seu espectro revela dominância de dióxido de carbono, ao contrário da água que prevalece nos cometas comuns. Equipas de fotometria detetaram grãos de poeira grandes e lentos, além de rajadas de luz que mais pareciam disparos controlados de propulsores do que jatos aleatórios de gás a escapar. E depois havia a cor, um halo esmeralda estranho que teimava em não encaixar em qualquer química cometária habitual. Juntos, estes elementos formam um padrão que levou alguns investigadores a murmurar termos que costumam evitar. Sonda de reconhecimento engenheirada. Agora, com Marte diretamente no seu trajeto, esses murmúrios vão ser postos à prova. A Terra está prestes a perder a linha de visão. Durante uma janela de dias, o nosso planeta ficará cego para a aproximação mais próxima do cometa. Isso quer dizer que os únicos olhos inabaláveis no sistema são os robôs que orbitam o planeta vermelho e os poucos observatórios solares capazes de espreitar perto do Sol. A Mars Express, MAVEN, TGO e outras sondas orbitais foram incumbidas de monitorizações de alta frequência. Os rovers na superfície, se o tempo e a largura de banda permitirem, vão ser programados para registrar e arquivar alterações súbitas na poeira local, luz e fluxo de partículas carregadas. Esses instrumentos são os únicos testemunhos de que dispomos, e esta noite as suas telemetrias vão valer mais do que qualquer manchete. Na astronomia, há uma propensão para transformar surpresas em rotinas, para presumir que os dados se curvarão às leis físicas conhecidas assim que os aparelhos cumprirem o seu dever. Essa esperança persiste. A explicação convencional preferida por muitos cientistas das missões é direta e conhecida. O 13ATLS é um cometa interestelar com composição atípica, originário de um sistema remoto e frio que o enriqueceu em dióxido de carbono e grãos mais pesados. Bolsões subterrâneos de gelos voláteis poderiam explodir de forma imprevisível. Geometrias de cauda estranhas talvez resultem da interação de poeira pesada com o vento solar e campos magnéticos, de formas que os nossos modelos ainda não captam por completo. São mecanismos verossímeis e os cientistas fazem bem em explorá-los em primeiro lugar. Mas verossimilhança não é prova. Há 3 características que impedem as pessoas de dormir. Primeiro, o momento e a geometria. A abordagem deste objeto segue o plano dos planetas de perto, mais do que a maioria dos visitantes interestelares, um percurso em corredor que carrega a marca de uma intenção. Segundo, o brilho pulsante. Em vez de um aumento suave impulsionado pelo calor, o objeto respira ligado e desligado em intervalos mais ou menos regulares, o que se alinha com microacelerações detectadas em conjuntos de dados astrométricos independentes. Terceiro, as anomalias na composição. Proporções elevadas de CO2 face à água e picos ocasionais de metais inesperados foram registrados por mais do que uma instalação. Qualquer uma delas isolada poderia ser explicada. Juntas, formam um argumento impossível de desprezar. Esta noite, os cientistas vão focar-se em 3 aspectos principais. 1. Fragmentação. Se o 13ATLS se desagregar ao sentir o calor do Sol, o padrão dos fragmentos revela o que está no interior. Uma ruptura em pedaços pequenos sugere um núcleo frágil e poroso. A libertação repentina de gás e poeira num clarão massivo indicaria reservatórios ricos em voláteis. 2. Desvios abruptos na trajetória. Se o caminho se alterar mais do que o previsto após um clarão ou fragmento, isso poderia significar perda de massa assimétrica. Ou, se adotares a interpretação mais radical,
alguma força interna em ação. Terceiro, linhas espectrais inesperadas. Se as sondas orbitais detetarem radiação ou assinaturas de partículas que não se expliquem por sublimação de gelos, isso obrigará a comunidade científica a rever as conclusões de forma acelerada. Marte não é apenas uma plataforma de câmaras esta noite. A sua atmosfera tênue, o magnetismo remanescente irregular e o hardware em órbita transformam-no num laboratório para interações entre cometas e planetas. Se um fragmento roçar a atmosfera superior, depositará material que poderá gerar auroras temporárias, perturbações ionosféricas ou alterações localizadas registradas pelo orbitador de gases traço e pela MAVEN. Esses sinais chegam com atraso. Relés, largura de banda e interferências solares protelarão os dados. Mas mesmo leituras demoradas trarão impressões digitais, rastros isotópicos, contagens de partículas de alta energia e composições de grãos de poeira que podem ser determinantes. Os cientistas têm ensaiado rotas de dados de contingência há semanas. Esta noite vão finalmente ativá-las. Há também problemas mais sombrios e lentos a ponderar. O risco de contaminação não é evidente à primeira vista, mas é relevante. Se o 13A transportar moléculas orgânicas complexas, não só gelos simples, mas cadeias de compostos de carbono ou estruturas pseudobiológicas. Pedaços desse material poderiam assentar em Marte. As buscas futuras por assinaturas biológicas teriam então de distinguir a química marciana de caronas interestelares. A solução prática é uma documentação meticulosa, capturas de partículas com carimbo temporal, espectroscopia de coro de órbita e superfície e uma cadeia de custódia rigorosa para cada leitura anômala. A resposta moral é bem mais intrincada. Se tratar descobertas súbitas como dados globais ou ativos nacionais, já provocou discussões discretas no controlo de missão. A coreografia prática do dia a dia nos bastidores é humana e tensa. As equipas trocaram turnos por noites em claro. Engenheiros testam pistas de dados até os servidores roncarem. Redes de amadores, os mesmos cientistas cidadãos que detetaram primeiro outros visitantes estranhos no passado, prepararam guiões que enviam frames brutos e fotometria automaticamente ao primeiro sinal de alteração. Em vários fóruns, voluntários treinados aguardam para triangular um clarão e alertar as equipas profissionais. É um ecossistema de curiosidade e prudência. Se algo dramático ocorrer, o primeiro sinal útil pode vir de um conjunto caseiro no hemisfério sul, não de um laboratório governamental. O que poderia correr mal? Pensa em 3 cenários. No primeiro, o caso conservador, o 13I-1S age como um cometa excêntrico. Ele irrompe, expulsa poeira, talvez libere alguns fragmentos pequenos e sobrevive ao periélio apenas para esmorecer ao regressar ao espaço interestelar. Análises posteriores revelam química invulgar, mas nada impossível. Isso seria ainda assim uma mina de ouro científica, um novo capítulo na química e física dos cometas. No segundo cenário, a fragmentação é grave. Grandes pedaços criam um campo de detritos temporário perto de Marte. Sondas e ativos de superfície enfrentam um fluxo acrescido de micrometeoroides. 1 ou 2 instrumentos sensíveis poderiam sofrer danos. No terceiro cenário, o mais perturbador, o objeto exibe comportamentos incompatíveis com expectativas naturais, pulsos sincronizados com acelerações microscópicas correspondentes, emissões em bandas de energia não atribuíveis à sublimação ou estruturas coerentes nos detritos. Se algo disso surgir, a comunidade terá de alargar seriamente as hipóteses. A palavra engenheirado passaria de sussurro a item de verificação, não porque seja a resposta preferida, mas porque a ciência deve seguir as evidências para onde quer que levem, mesmo ao equilibrar probabilidades. Devemos manter o tom das observações de hoje disciplinado. Afirmações extraordinárias exigem dados extraordinários e os instrumentos em que confiamos estão apontados, recalibrados e prontos para recolher precisamente esse tipo de informação. O telescópio espacial James Webb e o Hubble já capturaram as suas últimas vistas pré-conjunção. Arrays terrestres e radiotelescópios continuarão a escutar enquanto a geometria da Terra permitir. Mas o único local onde a maioria das decisões, os sinais terão origem e o local onde devemos confiar na integridade da telemetria atrasada é Marte. Para o público, a sensação esta noite será uma mistura estranha. Admiração por um visitante verde tão brilhante que altera a noite e desconforto porque o nosso planeta fica temporariamente cego.
A tentação de dramatizar é grande. Sondas alienígenas, mensagens cósmicas, encobrimentos. Resista ao impulso de saltar para as narrativas mais fantasiosas até que os instrumentos se pronunciem. Ao mesmo tempo, não minimize a tensão. Estamos num ponto de viragem. Se o 13 Atlas sobreviver e agir de forma inédita, a discussão científica vai alargar-se de um dia para o outro. Se fragmentar ou deixar um rastro mensurável em Marte, os estudos a longo prazo sobre material interestelar terão um lugar na primeira fila. De qualquer modo, o resultado enriquecerá e tornará mais peculiar o registro das interações do Sistema Solar com a galáxia. Canais de fotometria amadora, picos inesperados de brilho, surgem muitas vezes antes de os espectrômetros reagirem. Em terceiro lugar, matrizes de rádio. A interação do cometa com a ionosfera de Marte pode gerar assinaturas radiofônicas distintas que sugerem fluxos de partículas carregadas. Por fim, quando chegarem os espectros atrasados, procure rácios isotópicos anômalos e linhas metálicas que não se encaixem em modelos comuns de cometas. No centro desta noite está uma disciplina científica simples: transparência mais redundância. Vários instrumentos, equipas independentes e divulgação aberta de dados brutos diminuem o risco de um erro de calibração ser confundido com uma mensagem cósmica. A melhor ciência é aquela que resiste ao escrutínio cético, e esta noite o mundo vai pôr esse princípio à prova sob pressão. Quando o sol nascer nos nossos ciclos noticiosos amanhã, lermosemos uma nova espécie de manhã. Ou a análise serena e meticulosa do cometa que nos ensinou química nova, ou manchetes que obrigaram os planeadores de missões e os filósofos a repensar as palavras. Qualquer resultado é precioso. Qualquer resultado é uma vitória para a curiosidade. Por isso, olhe para cima, não em busca de respostas, mas de perguntas. Acompanhe os canais oficiais, siga as redes amadoras e, quando os primeiros pacotes de telemetria marciana chegarem, leia-os com assombro e prudência. Esta noite é pequena em escala absoluta. Um único cometa, um único sobrevoo, mas as implicações podem ser imensas. Estamos prestes a descobrir se um visitante das estrelas se porta como um estranho ou como um vizinho. De qualquer forma, o universo resolveu afirmar-se. Ainda guarda surpresas e a ciência no seu melhor estará preparada para as absorver.